Fala-se muito sobre o humor do Padre Pio, que às vezes ele era carrancudo, era bravo, etc. Mas qual é a verdade? Hoje nós vamos ouvir um testemunho de um exorcista que conheceu o Padre Pio e vocês vão gostar muito dessa história. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei, meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. Aqueles que ainda nunca conheceram o nosso canal, estão vendo pela primeira vez, não deixem de se inscrever para receber novos avisos de vídeos, saber de tudo sobre o Padre Pio. Vocês vão ver também que o nosso canal está cheio de vídeos a respeito do Padre Pio e dá para fazer um verdadeiro seminário, um estudo, quase uma faculdade sobre o Padre Pio, né? E eu gostaria muito que vocês se inscrevessem e também fosse lá diretamente lá na questão ali na descrição do vídeo, que lá tem um jeito de você ser avisado por e-mail cada vídeo novo que nós lançamos, porque o Google não está avisando mais, o YouTube, aliás, está na mesma. Não estão avisando mais, como fazia antigamente, que era mandar um e-mail, etc. Agora eles mandam um push ali no celular, mas muita gente não percebe isso aí. Então, você vai receber sempre um e-mail dizendo tem vídeo novo, tá bom? E quando você faz isso, imediatamente seu nome é inscrito na missa da próxima quinta-feira. Se vocês também quiserem incluir outras pessoas na missa, é só compartilhar este vídeo, outro vídeo qualquer do canal, e todas as pessoas com quem você compartilhar, todas elas terão seus nomes, suas intenções, seus pedidos incluídos na missa, mesmo que elas não assistam, tá bom? Isso posto, vamos entrar, não deixa aqui dar o seu like, né? Não é aqui. Eu estou usando uma outra câmera que me dá uma certa confusão aqui na hora de apresentar. Bom, hoje eu vou ler uma história aqui, que é um relato que foi tirado do site Patrizia Cataneo, deve ser, né? Mas é um site que fala a respeito do Padre Pio, italiano, e ela descreve um relato de um padre exorcista falando do Padre Pio. Mas falando do Padre Pio mais do jeito do Padre Pio ser, né? Porque existe uma certa onda que o Padre Pio era durão, que o Padre Pio... Eu me lembro, quando era menino, que eu ia me confessar na igreja de São Francisco, que tinha um padre muito velhinho lá, etc. E ele era durão. Se eu chegasse lá e falasse que pisei numa formiguinha, ele falava, ele dava uma penitência dura, e eu ficava meio assim assustado com ele. E eu sempre via dentro do confessionário, através daquela redinha que hoje em dia não tem mais, né? Praticamente desapareceu, eu sempre via uma foto do Padre Pio, né? Mas eu não sabia direito quem era o Padre Pio, mas eu sei que por causa disso eu também fiquei com muito medo do Padre Pio. Eu vivia com medo do Padre Pio. E isso até me atrapalhou um pouco para me aproximar do Padre Pio. Depois, graças a Deus, o Padre Pio me agarrou e nós estamos aqui agora falando Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio. Bom, eu vou ler então aqui o texto que diz, muito interessante, e assim, Padre Cipriano de Melo, capuchinho, nascido em 1924, é o decano de todos os exorcistas, que é o exorcista mais antigo. Atualmente ele vive no convento de San Severo, em Foggia. Portanto, ele está vivo ainda. Né? Nasceu em 1924, deve estar bem... Ah, não, é provável que não esteja mais vivo, Enfim, se estiver vivo, ele está com 96 anos. Bom, ele viveu um bom tempo com o Padre Pio, de quem guarda muitas memórias. Até hoje, ele experimenta os efeitos de sua bênção. Vejamos algumas histórias envolvendo o Santo Capuchinho. Então, alguns relatos que ele deixou que são muito interessantes. Eu conheci o Padre Pio e vivi ao seu lado por um longo tempo. Que graça, hein? Que privilégio. Quando eu era um estudante de teologia, fui enviado por meus superiores, junto com mais 2 colegas, a San Giovanni Rotondo, para ajudar a responder os sacos de correspondências que o Padre Pio recebia. Olha que impressionante o negócio, né? Portanto, isso aí, ele já era seminarista, estudante de teologia, já devia ter seus 20 anos, 1944, 1940, por aí.
E o Padre Pio recebia sacos de correspondência. Aliás, isso a gente vê em São Giovanni Rotondo. Aqueles que forem em São Giovanni Rotondo, procurem lá as salas da correspondência do Padre Pio. São salões distantes e mais distantes com as cartas que ele recebeu. Não sei se estão todas, não, porque é muita quantidade. E o Padre Pio respondia a tudo. Aqui diz assim, ó, montanhas de cartas eram-lhe endereçadas que, obviamente, formavam pilhas e pilhas, ao ponto de os superiores começarem a enviar jovens frades a São Giovanni para ajudar a respondê-las. Eu imagino como deve ser isso, porque para nós respondermos os comentários que colocam aqui é impossível, né? E eu não faço nenhum milagre. Então imaginem, as pessoas mandando coisas para o Padre Pio, coisas continuamente para o Padre Pio, aquilo ia aumentando. Hoje, como é que isso é feito? Eu vejo lá em São Giovanni Rotondo que todo mundo chega e joga um bilhetinho em cima o confessionário do Padre Pio, ele está lacrado assim com um vidro, né, para ninguém destruir o confessionário, mas muita gente joga bilhetinhos lá por cima, então o chão fica lotado. De vez em quando vai um frade lá, recolhe tudo. Depois tem na cela do Padre Pio bilhetes que não acabam mais. Depois tem onde está o corpo do Padre Pio, o correio do Padre Pio, onde as pessoas colocam cartas. Só que agora você pode fazer uma coisa fenomenal. Você entra aqui, ó, correio do Padre Pio não, capelinha do padrepio.com.br, que nós temos o correio do Padre Pio aqui, e o correio do Padre Pio, você escreve tudo que você colocar lá, evidentemente é sigiloso, etc. Você pode começar a escrever sua carta, não lembra, foi interrompida, ela é guardada, ela fica guardada, fica salva lá, para você depois continuar escrevendo sua carta. Você pode escrever sua carta, abrir sua alma com o Padre Pio. Tudo isso depois é levado para São Giovanni Rotondo, nas idas normais. Agora com a pandemia, evidentemente, isso aí ficou um pouco atrapalhado, mas está tudo guardadinho. Então nós fazemos uns grandes cadernões, né, com tudo impresso em letra miudinha para poder caber para o Padre Pio. Ele no céu consegue ler tudo. Aliás, ele consegue ler enquanto você já está escrevendo no nosso site, aí, em Correio do Padre Pio, ele já sabe que você está escrevendo uma carta para ele, né? Agora ele não precisa mais desses frades jovens, esses seminaristas que iam lá para ajudar a responder as cartas. Evidentemente, as cartas mais graves era ele mesmo que respondia. Agora não, agora ele responde todas, ele está no céu, né? E tem gente que escreve coisas e depois deixa o seu depoimento assim, impressionante. Eu escrevi para o Padre Pio me atendeu. Claro, mesmo antes de nós levarmos para São Giovanni Rotondo, o Padre Pio já está fazendo. E é um bom exercício, porque é um modo de você falar com o Padre Pio como se estivesse diretamente com ele, né? Bom, então não esqueçam, aproveitem a capelinha do Padre Pio aí. Bom, quando nós chegamos ao convento, então esses aí eram os seminaristas que foram mandados lá, né, para administrar essas pilhas de cartas que chegavam. Então, quando nós chegamos ao convento, foi-nos dito que Padre Pio estava ocupado no coro, na parte lá do alto da igreja também, que foi onde ele recebeu os estigmas de forma visível, né? E onde também ele sentiu um anjo, alguns dizem que é São Miguel Arcanjo, que feriu ele no coração, né? E onde se deu a transverberação. Se bem que a transverberação se deu na cela número 5, se eu não me engano, do Padre Pio, não foi lá. Tanto que as cartas que mandam para o Padre Pio, o nosso querido Padre Carlos Laborda, que é o superior do convento, colocou-as, quando eu levei, debaixo do travesseiro do Padre Pio. E aí ela ficou a tarde inteira e depois, no fim do dia, ela foi para a urna, para ficar embaixo, no lugar do correio do Padre Pio, na urna do corpo incorrupto do Padre Pio. É fantástico isso aí. Bom, então, chegaram lá e falaram, olha, o Padre Pio está rezando, né? E ninguém se atreveu a abrir a porta. Disseram que Padre Pio era sempre bravo, e o demônio faz essas coisas, né? Faz a pessoa ficar assustado. O demônio faz a pessoa ficar com medo de confessar. O demônio faz mil coisas para impedir a pessoa de receber graça. Disseram que o Padre Pio era sempre bravo e tínhamos medo de irritá-lo. Então, tomei coragem, quem está tomando é o Padre Cipriano, esse exorcista, né?
que na época eu acho que ele era apenas seminarista, tomei coragem e disse aos outros dois para me seguirem. Dessa maneira, a bronca, caso acontecesse, recairia sobre todos nós. Ele falou, deixa eu dividir a bronca aqui. Bom, abri a porta do coro, Padre Pio estava tão absorvido na oração que não percebeu nossa chegada. Isso é uma coisa impressionante. Nós vamos ler qualquer dia aqui sobre os êxtases do Padre Pio, como é que ele entrava em contato com Deus e podia acontecer o que fosse, ele estava desligado dessa terra, né? E às vezes ele conseguia fazer isso ficando ligado na terra e ao mesmo tempo ligado no céu. Bom, mas isso é um outro dia. Ele estava tão absorvido que não percebeu a nossa chegada. Fiquei a certa distância e toquei seu braço. Ele levantou a cabeça e olhou para nós. Como éramos, agora uma coisa interessantíssima, como éramos jovens, não tínhamos barba ainda. Padre Pio olhou para nós e disse, em dialeto, e a barba, vocês a venderam? E pediu para que esperássemos no corredor. Porque os capuchinhos têm que usar a barba não é uma questão de estilo, quem quer usa, quem não quer usa não, é uma questão de penitência. Eles usam a barba porque a barba incomoda, sobretudo que eles não podem ficar deixando a barba bonitinha, paradinho, pelo menos antigamente não podia, hoje eu não sei. Era deixar crescer, né? Desordenadamente. E aquilo ali é difícil, é muito difícil ficar com a barba comprida, né? Os que já ficaram sabem como é que é. Bom, ele então, mas os jovens não tinham barba ainda. Nossa alegria foi sem tamanho, pois pensávamos que ele seria rude e que nos enxotaria. E, pelo contrário, começou com bom humor. Olha que interessante. Padre Pio não era nem um pouco aborrecido, como às vezes nós pensamos erroneamente. Ele era extremamente amável e expressava uma santa alegria que vinha do Senhor. Quando eu estive no hospital de San Giovanni Rotondo, uma senhorita, que eu agora daqui a pouquinho eu lembro o nome dela, que era uma guia do hospital, etc., ela era filha, ela era neta de um filho protegido do Padre Pio, uma pessoa que conviveu com o Padre Pio e que trabalhou com ele no hospital. E ele disse que o sonho dele era poder escrever um livro desmontando essa ideia da rudeza do Padre Pio, porque o Padre Pio, embora ele fosse de uma origem humilde ou de uma origem camponesa, uma coisa assim, tem essa mania de dizer, não, o Padre Pio era um camponesão, né? Mas não, ele era uma pessoa, dizia ela, né? Ele era uma pessoa de hábitos finos, ele era uma pessoa extremamente amável, extremamente educado. E tem vários testemunhos dessa época que falam isso do Padre Pio. Mas normalmente, a gente vê muito isso em literatura, em coisas do Padre Pio, era mostrando esse lado severo dele, durão, etc., etc., e ressaltam muito esse lado, e não ressaltam o lado amoroso, afetuoso, o lado da sede que ele tinha de converter cada alma, né? Ele não queria afastar ninguém dele. Ele era rígido, muitas vezes, enérgico contra o pecado, mas o que ele queria mesmo era salvar as almas, né? Após minha ordenação sacerdotal, em 6 de março de 1949, fui enviado a San Giovanni Rotondo. À mesa, eu comia ao lado do Padre Pio, mas ele quase não comia nada. Olha que impressionante. Aliás, nesse lugar do Padre Pio, eu pude me sentar ali naquele lugar do Padre Pio, abrir a gavetinha assim, que eles tinham os talheres, e ver os talheres que o Padre Pio usava. É uma coisa fantástica. Na segunda vez que eu fui, já estava bloqueado essa área do refeitório, né? Mas olha o que era. Esse aí sentava ao lado do Padre Pio. Já pensaram? Eu aqui comendo, olho para o lado aqui, só podia ser para lá, né? Porque o Padre Pio ocupava o primeiro lugar, e ver o Padre Pio, meu Deus do céu, só de pensar é de arrepiar. Eu era jovem e tinha um grande apetite. Ele sabia disso
Então ele provava alguma coisa e me dizia, aqui meu filho, coma, e me passava o prato. Deve ser, prato, a bandeja, né, que eles se serviam. Ele fazia isso todos os dias e eu comia tudo. Ele nunca vinha à mesa no horário, mas estava sempre um pouco atrasado, por causa que ele ficava atendendo confissões. Ele já tinha autorização para isso. Existe um filme, aliás, um dos filmes que nós já passamos aqui, que a gente vê o Padre Pio chegando com mais 2 padres, eu creio, no refeitório. A primeira coisa que eles fazem não é sentar-se à mesa, não. Eles vão e se ajoelham, né, ficam de joelhos, ouvem a ordem do superior autorizando eles a sentar, eles osculam o chão, fazem um sinal da cruz e vão para seus lugares. Era esse o cerimonial, né? Uma coisa maravilhosa. E o Padre Pio não escapava desse cerimonial, né? Ele não era o superior do convento, portanto, ele era um monge qualquer. Qualquer, né? A gente sabe como. Então, ele entrava no refeitório rezando, ainda com o rosário nas mãos. Olha só. Ainda com o rosário nas mãos. Quando eu leio coisas dessas, me dá mais vontade ainda de rezar o rosário. Espero que dê para vocês também essa vontade. Então ele se ajoelhava, rezava como de costume e tomava parte nas nossas discussões, conversas e histórias. Aliás, eu tive a graça de ser convidado pelo padre superior para almoçar um dia lá no convento. Só que era um outro refeitório agora, porque o convento cresceu muito. Mas tinha a mesma disposição do refeitório pequenininho, do tempo do Padre Pio, e é muito interessante porque é uma conversa muito amena, muito agradável, é fantástico, é fantástico. E eu me lembro que eu estava lá com um amigo meu, o padre nos convidou para sentarmos, e eu vi que cada um tinha que pegar seus talheres e montar a sua mesa, né? Mas eu não sabia nada, cheguei, sentei. O padre superior saiu do lugar dele, foi lá, pegou os talheres, o prato e montou a minha mesa. Depois, ele pegou e me acompanhou até um bifezinho que tinha bem no meio assim, do salão para fazer meu prato. É um negócio inacreditável, né? Eu disse para ele, não, mas padre, fica tranquilo, eu estou à vontade. Ele falou, não, é a hospitalidade franciscana, olha só, é uma coisa antiga, muito bonito, muito bonito. É interessante saber esses detalhes, né? Tem gente que não gosta, diz que eu vou enrolar e tal, mas eu acho que conhecer esses detalhes tem um papel todo especial. E ele fez o contrário também na hora de recolher os pratos. Todos os padres, quando terminava a refeição, no final, recolhiam os pratos levavam para uma espécie de balcãozinho que dava para a área que estava lavando, e o padre superior veio lá e pegou meus pratos, meus talheres, um outro padre pegou do meu amigo e levaram. Uma coisa fantástica. E aí ele me convidou, vamos aqui passar por um salãozinho, tinha um salão muito bem arrumado, vamos tomar um cafezinho, um lugar muito bonito e tal, em que os monges ainda ficavam lá conversando um pouquinho, etc. Era uma espécie de momento que eles tinham de descanso, né? E eu acho que no tempo do Padre Pio também tinha isso. Só não tinha a maquininha de café mais moderna, que já servia um cafezinho expresso, muito bom. Ele até brincou comigo e falou, olha, o café não é brasileiro, mas vocês vão gostar. E realmente estava um café delicioso. Aliás, tudo que a gente comia lá era delicioso, porque nós estávamos tão envolvidos naquela atmosfera Padre Pio, né, que tudo era maravilhoso. Essa que é a grande verdade. Puxa vida, hoje me veio uma inspiração aqui para falar dessa visita que eu já contei tantas vezes aqui. Mas vamos lá, é que eu comecei a ler esse texto me estimulou demais. Então vamos lá. Ele se empenhava para não chamar a atenção. Olha a humildade do Padre Pio, né? Conversava conosco sobre todos os assuntos. Olha só, política, contava algumas anedotas aos confrades. Ele era um homem maravilhoso à mesa, né? Não era, quando a gente fala anedotas, não são piadas, né? Eram anedotas de coisas pitorescas, engraçadas, etc. Não era coisa de bar, né? Piadinha Bom, Padre Pio tinha permissão de deixar o refeitório antes do fim da refeição. Olha só, ele não tinha trégua, né? E quando saía, nossa alegria se extinguia. Quer dizer, era como se a luz tivesse saído do ambiente, né? Eu sempre me confessava com ele e nunca recebia censuras, porque provavelmente ele era uma boa pessoa, então
mas andasse ele mal para ver só se não ia ter censura. Um dia, durante a confissão, eu perguntei ao Padre Pio: Padre, devo me dedicar à pregação ou ao ensino? Porque as duas coisas me agradavam e eu estava qualificado para ambas. Ele segurou a minha mão e colocou sobre seu joelho e assegurou. Olhou para o alto e depois, como se tivesse voltado à terra, respondeu: não se preocupe, vai ensinar e pregar. Mas olha só o que ele começa. Ele deu ênfase no verbo ensinar. Interessante isso aqui, né? 10 dias depois, fui designado para professor de letra para o nosso seminário capuchinho em Gesualdo Avelino. Logo depois, eu também fui pregador. Então ele ensinou e pregou, né? E depois foi nomeado exorcista. Um domingo, um frade veio da Toscana. Ele queria fazer algumas perguntas ao Padre Pio e elas eram tantas que as escreveu num pedaço de papel que guardara em seu bolso. Então ele tinha muita pergunta, escreveu num papel, passou horas. Eu já estou até vendo a fria em que ele entrou. Mas, enfim, escreveu. Vou tirar o suco aqui do Padre Pio, né? Já que eu estou aqui, vou tirar o sangue dele. Nos dias de festa, o padre superior permitia uma taça de vinho por pessoa à mesa. Eu acho que tomei vinho lá quando estive lá, eu acho que tomei vinho. Não, tinha vinho ou água, eu podia escolher, é verdade. É porque era aniversário de dois monges, um que vinha da Índia e outro que era de um outro local, eu creio. Do Uruguai, eu creio, uma coisa assim. Então, como era aniversário deles, naquele dia tinha vinho. Bom, teve bolo também no final, foi muito interessante, tudo feito com muita sacralidade, não tinha baderna, nada. Eram todos monges, todos eles com seu hábito, etc. Olha, eles estavam num ambiente digno do Padre Pio. O Padre Pio estivesse lá, seria do mesmo jeito. Bom, então esse frade levou uma lista, né? Tem gente que faz umas coisas assim, vai se confessar, faz uma lista, e chega 5 minutos antes da missa, o padre fica louco da vida, né? Vai antes, bolas, quando tem uma lista dessa. Nos dias de festa, o padre superior, permitia então uma taça. Esse frade, então, pediu permissão para servir o vinho ao Padre Pio, como pretexto para poder puxar o assunto. Quer dizer, olha só a malandragem. Chegando em frente a ele, deixou a garrafa, tirou o pedaço de papel, Padre Pio olhou para ele meio aborrecido, né, e perguntou: o que você está fazendo com esse papel? Padre, eu escrevi algumas perguntas, eu esqueço as coisas facilmente, por isso eu as anotei. Que mau gosto! Na hora que vai servir uma taça de vinho, dia festivo, o camarada puxa uma lista para fazer consulta ao Padre Pio, francamente. Então o Padre Pio respondeu: rasgue esse papel. Rasgue esse papel, mas vocês vão ver por quê. Todos os olhos estavam voltados para ele e o frade viu-se obrigado a fazê-lo. Quando ele rasgou, Padre Pio disse: agora faça suas perguntas. Por quê? É típico isso aí, né? Se a pessoa quando começa a escrever, ela começa a lembrar, elocubrar. É mais ou menos assim, também são os escrupulosos. Eu assisti recentemente uma live do Monsenhor Jonathan, ele fala sobre a confissão, né? Então ele diz, tem gente que às vezes leva coisas, ele começa a falar do passado, começa não sei o quê, torna a confissão mais ou menos uma coisa interminável, né? É complicado. Agora, quando diz, agora fala do que você lembra, do pecado todo mundo lembra. Muito difícil. Claro que se ele esquecer algum pecado, se a pessoa está muito tempo sem confessar, etc., ele é perdoado. E se ele for mortal, ele deve ser confessado numa ocasião que tiver oportunidade. Mas não é fazer uma lista, ele vai esgotando e aí ele lembra. E, bom, o padre não está lá só o dia inteiro para ele. Tem uma fila atrás, em geral, querendo se confessar também, né? Bom, mas o Padre Pio disse, agora faça suas perguntas. Rasga o papel
Então ia sobrar o quê? Só o creme das perguntas, né? Ele então diz, você sabe, padre, deve ser o senhor sabe, é que na tradução sai você. O senhor sabe, padre, nós vivemos em uma área comunista e quando saímos do convento, os meninos nos insultam e jogam pedras em nós. O que devemos fazer? Já pensou? Numa área na Itália, eu me lembro quando eu fui, quando eu tinha 19 anos, ou 20 anos acho que eu tinha, o Partido Comunista era muito ativo, tinha Partido Comunista até diante da igreja de Nossa Senhora de Genazana, eu fiquei escandalizado, coisa que aqui no Brasil não havia naquela época, porque era proibido, né? Então, o assunto aqui está muito em voga, a gente vê que, então, o Padre Pio respondeu. Então, eles estão dizendo, olha, nós estudamos uma área comunista. E era feroz, né? Eram agredidos, etc. e tal. Bom, como todo comunista faz. Padre Pio respondeu, o que eles estão insultando? Você, a quem eles desconhecem, ou as roupas com que se veste? Onde é que está o insulto? Se era o fulaninho tal, que morava lá e eles conheciam, etc., que era o seminarista, ou era o fato de ele estar de hábito. Então, o padre responde, esse padre da Toscana responde, eles insultam o hábito. Padre Pio abruptamente responde, você precisa defender o sacerdócio, o hábito e a igreja. Não é para dar moleza, não. Olha aí, hein? Que diferença de certos comentários que a gente ouve, certas instruções de tolerância, né? Temos que ter tolerância, entender as diferenças, ser bonzinho com todo mundo é irmão, todo mundo é bom, né? Não, não é assim não. Você precisa defender o sacerdócio, o hábito e a igreja. Porque os tolerantes, os que pregam a tolerância, em geral são intolerantes com aqueles que pensam o contrário deles. Ah, são. Ah, você vai dizer para ele assim, se você ainda for dizer para ele, fulano, você tem que ser mais tolerante, ele briga com você ainda por causa disso, né? Ele deixa de ser tolerante imediatamente. Pode testar isso aí, não falha. Esse frade tinha vindo verificar o conhecimento da doutrina moral do Padre Pio, fazendo-lhe perguntas ardilosas. Então, você vê que o padre era, né? Também tinha suas tretas. Por isso, o Padre Pio lhe respondeu, você precisa defender o sacerdócio, o hábito e a igreja. Uma resposta à verdadeira intenção da sua pergunta. Então, ele veio com uma outra intenção e o Padre Pio pôs as coisas no seu devido lugar. Um dia após a missa, Padre Pio se deu conta de que tinha perdido seu lenço. Agora já é um outro fato, tudo contado aqui pelo Padre Cipriano de Melo. Padre Cipriano, estava no coro. Então o Padre Pio tinha perdido o lenço, se deu conta, e aí? Padre Pio perdeu o lenço, eu acho que vira relíquia na hora. Somem com o padre. Ele foi até lá procurá-lo e mesmo sabendo que nunca mais iria encontrá-lo novamente, ou seja, ele já estava acostumado que fizessem coisas dessas, ele se levantou e se dirigiu aos confrades. Quem quer que tenha encontrado o lenço deve devolvê-lo imediatamente a mim, porque se meu superior chegar, vai ficar furioso. Se fosse um sujeito orgulhoso, né? Tudo bem, levaram, eu sou o santo, eles me arrancam relíquias, o lenço, sei lá, fio de cabelo, sei lá. Não. Ele não se permitia isso de jeito nenhum. Né? Ninguém respondeu, pois quem pegou o lenço o fez por devoção, claro. Né? Logo depois o superior chegou e gritou irritado, devolvam imediatamente o lenço do Padre Pio ou vou ter que chamar a polícia. Naquele tempo, era proibido ficar com qualquer pertence do Padre Pio, porque ele estava sob controle já do Santo Ofício. Então, qualquer coisa poderia dar motivo para uma perseguição qualquer. Estão pegando relíquia do senhor, estão lhe canonizando antes do tempo, etc. Qualquer acusação, porque fizeram várias acusações. Né? Então, olha só, o superior estava zeloso disso, né?
Naquele tempo era proibido ficar com qualquer pertence do Padre Pio, fazê-lo podia acabar em excomunhão. Olha, minha gente, olha só como era tratado o Santo Padre Pio pela sua própria igreja, pelos seus superiores, né? Não o superior do convento, mas enfim, pelo Santo Ofício. Obviamente, nunca mais se viu o lenço, é claro. Quer dizer, podia acabar em excomunhão, não quer dizer que acabasse, quer dizer que se a pessoa foi esperta e guardou o lenço, né? Ela provavelmente fez uma relíquia como aquela minha. Não, a minha lá é bem melhor, porque aquela lá tem o sangue do Padre Pio. Né? O lenço não devia ter o sangue, mas ali tem o sangue do Padre Pio, porque é uma partícula da camiseta, da camisa que eles levavam debaixo do hábito, e o ombro dele era todo ferido por causa das chagas da cruz que Nosso Senhor carregava. Ele tinha todas as marcas da paixão, né? Uma coisa impressionante. Tá aí, minha gente, uma história diferente do Padre Pio, né? Uma coisa assim que a gente... Diferente não é diferente, né? Cada vez a gente vê uma faceta. Os que são mais antigos, brincaram com aquele caleidoscópio que a gente colocava 3 espelhos e colocava um monte de miçanga, pedrinhas, qualquer coisa dentro. A gente ficava virando e aquilo ia virando uma espécie de vitralzinho com várias cores, etc. Eu diria que o Padre Pio é assim, cada vez que você vê alguma coisa do Padre Pio, é como se você estivesse girando o caleidoscópio e vendo uma nova paisagem, um novo colorido, uma nova cena. Né? É uma coisa simplesmente maravilhosa. E esse caleidoscópio deve ser o grande entretenimento nosso. Né? E ficar com os conselhos desse maravilhoso caleidoscópio. Rezar, rezar, rezar. Oração, oração, oração. E oração concentrada, oração séria. Meus amigos, eu me despeço pedindo ao Padre Pio que nos dê, que esteja sempre presente na nossa vida, na vida de cada um de vocês que estão aí. Pessoal, eu me despeço, deixo vocês agora com a missa, com a bênção, Ave Maria, ai meu Deus do céu. Ave Maria, um por todos, todos por um, que a gente reza por todos os membros do canal, está crescendo o número dos membros do canal. Coitado daqueles que não assistem o vídeo, mas que sortudo deles, porque nós rezamos também por eles, né? Por todos os inscritos, tá bom? E depois vem a bênção do Padre Pio, fenomenal. Até qualquer hora, meus amigos. Salve Maria. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.